trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, porque nós que estamos caminhando nesta caminhada, nós precisamos ser guiados. Ninguém consegue seguir avante se não tiver um guia. Imagina os irmãos que tem pessoas que vão fazer trilha, que vão fazer caminhadas em lugares ermos, então tem sempre um guia para guiá-los. A gente, quando vai sair para uma cidade, viajar, a gente se utiliza do GPS para poder guiar, para a gente não sair fora dos caminhos, né? Não se perder. E na obra de Deus, da mesma forma, nós precisamos desta palavra que é a bússola, que é o nosso GPS, aleluia, para que nós possamos andar nos caminhos sem sair fora, sem titubear. É isso. E quando nós não nos utilizamos dela, o resultado não é muito bom, né? E nesta noite eu quero trazer esta palavra intitulada Esperei com paciência. Aleluia. Tem muita gente que pega esse texto aqui e acredita que esse texto é um texto que foi só uma metáfora, que foi só uma forma de expressão, mas o texto, na verdade, aqui é literalmente esperar no Senhor. O que ele se expôs aqui foi Davi que escreveu esse salmo. Ele realmente escreveu porque ele viveu esse momento, ele teve toda a paciência de poder esperar. Queridos, essa questão de esperar, ela é atrelada com paciência. Se você não tiver paciência, jamais você vai esperar alguma coisa. O engraçado é que a maior parte do povo de Deus, né, das igrejas que hoje estão sobre a face da terra, que conhece a palavra de Deus, que muitas vezes passa por esse texto, e são vários os textos que falam sobre a paciência, né, que fala sobre esperar, né, sobre ter calma, sobre confiar em Deus. São vários os textos. Mesmo assim, as pessoas, elas não conseguem viver essa palavra, e por não conseguir viver essa palavra, muitos deles entram em dificuldades, e muitos deles param pelo meio do caminho. Se nós formos observarmos aquela parábola que Jesus contou do semeador que saiu a semear, nós vamos encontrar várias qualidades de pessoas ali naquele texto, e entre elas nós vamos encontrar pessoas com essa qualidade, pessoas que ela é eufórica, ela é agitada, e quando se fala de alguma coisa, ela já quer, sabe, por causa daquela euforia, já quer que a coisa aconteça. Ela não sabe esperar, e você não saber esperar em Deus, você vai cometer um erro atrás do outro, porque nem tudo o que Deus fala, vou fazer na tua vida, é para você pegar e sair fazendo. Verdade, Jesus. Então, por isso que Deus, Ele fala para nós, sermos pacientes, esperar, e ser paciente. Então, o salmista disse assim, olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse texto aqui, para quem conhece um pouco da história de Davi, vai entender que ele estava falando daquilo que ele tinha vivido, porque Davi, ele passou um processo muito difícil, que aliás, olha só, para vocês entenderem melhor, vamos falar do começo do reinado de Davi, de quando Davi, ele foi ungido rei. Davi, ele nem sabia qual que era o propósito de Deus na vida dele, e nem tão pouco também a família, mas Deus já tinha escolhido Davi, vendo Davi pastoreando as ovelhas lá no pasto, longe da cidade, afastado da cidade. E quando Deus fala para Samuel, olha só, eu quero que você vai ungir uma pessoa o qual eu tenho escolhido, é segundo o meu coração, então vai até esse certo lugar, e lá eu quero que você unja essa pessoa. Só que Deus
não revelou exatamente quem que era que ia ser ungido rei. E quando chegou lá, então, foram apresentados os mancebos mais fortões, é isso? A pessoa vinha, vinha mostrando os seus peitorais, né? Mas eram pessoas que não tinham o preparo necessário para poder ser um rei, né? E não era nenhum deles que Deus tinha escolhido. E quando apresentou todos os mancebos, ele disse: "Você não tem mais nenhum filho." Ele não sabia quem que era, né? Mas se ele olhasse, ele ia saber. "Você não tem mais nenhum filho." Então, irmãos, olha só o desprezo que às vezes acontece dentro da família, né? E muitas vezes a gente não tem paciência para suportar um desprezo, uma fala, e a gente quer revidar. E quando você revida, então Deus sai de cena. Porque quando você deixa Deus pelejar por você, né? Como diz a palavra, o Senhor pelejará por vós. Então, quando você já quer tomar a frente da situação e quer fazer a coisa do seu jeito, Deus ele sai de cena e você se arrebenta inteiro. Verdade. Então, Davi, ele já foi menosprezado desde o momento da apresentação para ser ungido rei. Então, não tem mais nenhum moço? Ah, tem. Mas ele é um moço raquítico, entendeu? Pastor de ovelha, está fedendo, está lá no meio do pasto lá. Chama esse moço, porque eu não saio daqui, ninguém bota a mão na mesa, ninguém come nada, antes que esse moço chega para mim. Aleluia, Jesus. Então, seu pai mandou chama lá Davi. E Davi veio todo cheio de pelo, chegou, sabe, se limpando, né? Pronto, meu pai, aqui estou. E Deus falou para Samuel, Samuel, você vai ungir esse aí, porque é isso aí. Ele era um ruivo, tipo assim, carnaval, cheio de sarda. E Deus falou, é esse aí. Não, fraquinho, né? Não era pessoa de uma estrutura, mas Deus olhou para ele e viu que nessa pessoa existia todas as qualidades, inclusive a paciência. E Deus falou assim, é esse que eu tenho escolhido para ser rei. E observe o seguinte, que então Samuel ungiu, derramou azeite sobre Davi, ungiu ele rei e foi embora. E o que aconteceu com Davi? Já foi reinar? Ele voltou a pastorear as suas ovelhas e por muito tempo ele ficou pastoreando as ovelhas, mesmo sabendo que já era rei. Então, esse exemplo de Davi nos mostra, irmãos, que não é porque Deus falou que vai te dar uma bênção, não é porque Deus falou que vai tirar de tal emprego, não é porque Deus falou que vai fazer você, levar você para longe, que você já vai pegando as portas direitas e já vai comprando a passagem, e já vai indo, já vai abandonando o emprego, já vai tomando atitude, já vai. Não é assim que funciona. Quando Deus ele fala para você que Ele vai fazer algo, aguarde o tempo de Deus, espera com paciência no Senhor. E quando você espera com paciência no Senhor, Deus ele vai traçar os meios, Ele vai fazer, criar um projeto para que quando for executado, você realmente possa dar de vitória em vitória e alcançar o êxito daquilo que você está buscando. Então, depois de passar por aquele processo todo, e Davi foi muito perseguido até colocar a coroa de rei na sua cabeça, perseguido pelo próprio Saul. E aí, quando ele passou por todo aquele processo de dificuldade, ele esperou, ele soube esperar, aguardar o seu momento. E depois que ele passou por todas aquelas ameaças, Saul tentando matar ele, ele viveu fugindo. E quando ele foi realmente assumir o trono, então ele pôde presenciar de muitas coisas que Deus já tinha prometido para ele, mas depois também aconteceram algumas coisas, porque ao mesmo tempo que Davi ele soube esperar com paciência no Senhor, teve alguns momentos de declínio na vida de Davi durante o seu reinado, que custou muito caro para ele. E essa fala dele aqui de esperar com paciência no Senhor,
se abrange não só na primeira parte, mas muito mais na segunda parte do seu sofrimento. Davi, ele teve a perda de um filho que ele amou muito. Depois, em seguida, ele teve a perda de um outro filho que ele também amou muito, ficou muito triste, muito aborrecido por isso. Mas ele esperou com paciência no Senhor, pedindo a Deus não só que desse nova direção para ele, mas que perdoasse ele, que fortalecesse ele de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele acreditava que ele estava pagando um alto preço. Observe que no versículo 2, ele disse assim: olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Ele tinha acabado de sair de um processo muito difícil. Ele estava pedindo muito a Deus que o seu filho Absalão, pudesse voltar atrás daquelas decisões, pudesse voltar atrás de querer caçá-lo, de matar o seu próprio pai. Ele tinha a grande esperança que ele ainda pudesse voltar daquela situação com vida e possivelmente, talvez, quem sabe, assumir o trono. E quando o seu soldado chega para Davi e fala assim: ó, o mancebo Absalão já é morto. Aquilo foi uma pancada tão grande e entristeceu tanto Davi, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Imagine você. Então ele passou por esse processo e depois ele pôde receber de Deus muitas bênçãos. Ele pôde ser abençoado por Deus muito mais do que ele era. Tanto é que no versículo de número 4 ele fala de ser bem-aventurado, onde ele diz assim: olha, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Oh, glórias, aleluia. Porque, irmãos, por mais que eu esteja passando por dificuldades, por mais que eu esteja passando por um problema, se eu depositar a minha confiança no Senhor, se eu colocar a minha confiança nele, acredite, eu vou saber esperar o tempo de Deus e eu não vou precipitar querer dar uma ajuda para Deus, porque quando eu faço isso, eu estrago os planos de Deus. Jesus, aleluia. E aquilo que Deus tinha para a minha vida, que ia ser um canal de bênção, agora não é mais. E se existia uma promessa, se eu recebi uma profecia, certo? Que era a promessa de Deus, agora ela não é mais. Mas na minha cabeça, eu falo assim: mas por que Deus prometeu e não cumpriu? Por que eu estou passando por esse processo? E eu não me recordo que eu acelerei o processo, que eu adiantei o processo. E quando eu faço isso, então eu faço com que aquilo que era para ser bênção não seja mais bênção na minha vida. Desse jeito. Então, se eu deixar Deus trabalhar na minha vida, esperando no tempo dele, eu vou ser bem-aventurado, não é isso? Então, mais uma vez, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, se eu tiver essa confiança em Deus, não acreditando naquelas pessoas que vêm com aqueles conselhos errôneos, né? Não, o que é isso? Não será disso não, faz mesmo, entendeu? O que é isso, rapaz? Você fica lá o tempo todo enfiado lá, né? Para a igreja, nós vamos tomar aí, beber que não tem nada demais. Quantas pessoas, irmãos, que se precipitam, né? Em vez de esperar no Senhor no tempo certo, aí por causa da sua dor, por causa do seu cansaço, por causa daquela bênção que não veio no tempo que ele achava que ia vir, então ele pega e se polia com os seus amigos de outrora, né? Aí vai participar de banquetes, de churrascos, não é isso? E aí Deus então retira da vida dele, e aí com certeza o seu fim será desastroso. Verdade. Ainda ele
acreditando em Deus e vendo que Deus tinha prosperado a sua vida. Mais adiante, no versículo 5, ele vai agora como se fosse um cântico. Ele diz assim, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. Imagine que Davi, depois daquela perseguição, que foram muitas, teve perseguição tão acirrada contra Davi, que ele teve que passar dias e dias escondido, e ele teve a oportunidade de poder matar Saul, mas ele não fez, respeitando a unção de Deus que estava sobre a vida de Saul. Quantas pessoas que não têm essa paciência de esperar Deus agir na vida da pessoa? Não, vou lá tirar satisfação, eu vou rasgar o verbo, vai lá, faz o maior sarceiro, nem se é na empresa, já faz aquela maior confusão, coloca a empresa na justiça e faz aquele, aí depois vem as consequências de tudo isso, fora de tempo, fora de época. E aí depois ele fala assim, mas eu sei o que está acontecendo, porque coisas estão acontecendo na minha vida e eu não sei porquê, eu estou andando na direção de Deus, mas está mesmo, porque quando nós sabemos esperar e nós confiamos em Deus, então Deus ele vai trabalhar, e quando Deus trabalha, irmãos, as coisas parecem ser lentas, mas não é que é lenta, é que Deus ele traça um plano, e os seus projetos são perfeitos, e para Deus, para você entender, é assim, olha, de repente você fala assim, nossa, mas já passou um ano, mas para Deus é como se fosse um dia, e é o tempo dele, tudo de Deus é milimetricamente calculado, é nós que somos desesperados, não é isso? Então, quando ele diz assim, muitas são, meu Deus, as maravilhas que tens operado, é porque desde o processo em que ele foi ungido rei, o que Deus fez na vida dele, para que ele pudesse abençoar a vida de Saul, e depois daquele povo que Deus colocou na frente deles, das batalhas que ele venceu, dos problemas que ele enfrentou, das caídas, e do que Deus fez com ele, levantando ele, fortalecendo ele. Então foram muitas, inumeráveis, entendeu? Tem um momento que ele estava olhando, creio que na frente lá do palácio tinha algumas montanhas, e ele imaginando tudo aquilo, olhando o seu reinado, olhando para o que Deus tinha feito para ele, e calculando que talvez ele nem seria merecedor. Então ele fez aquela seguinte expressão: eleva os meus olhos para os montes, Aleluia, Jesus. De onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia: meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Sabe o que eu estava querendo dizer nisso? Eu estou sofrendo, estou passando um processo, mas eu vou continuar esperando no Senhor. Aleluia. Mas essa questão de esperar no Senhor, você fala assim, eu estou esperando, mas não é do seu jeito que se espera, você tem que esperar do jeito de Deus. Como é que se espera em Deus? É na oração, joelho no chão, é vindo buscar a Deus, é vindo adorar a Deus, mesmo que você esteja com dor, é adorando a Deus. Como que é difícil adorar a Deus no momento de tristeza, de dor, da perda de alguém, mas é nesses momentos que Deus mais vai te ouvir. Então quando eu falo assim, olha, eu estou esperando no Senhor, mas para mim dizer isso, eu estou esperando no Senhor, eu tenho que estar convicto com a minha fé, com a minha confiança, servindo a Deus. Eu não espero em Deus na minha casa, eu espero em Deus na sua presença, de joelhos, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, clamando a Deus, invocando o seu nome, fazendo com que Deus veja você sempre, porque a gente, para ser abençoado, por exemplo, você para ser promovido na empresa, você tem que ser visto, você tem que trabalhar, mostrar que você é competente, que você faz mais daquilo do que o teu encarregado está lhe passando. Você tem que mostrar que você está em eminência. Alguém tem que te ver
mostrar que você está ali, que você é merecedor. Como é que você vai esperar uma promoção ficando em casa, mostrando atestado na empresa? Meu Deus. Você acha que você vai receber alguma coisa? É. Alguma promoção? Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele entregava atestado todo mês entregava atestado, 2, 3 dias. No final da história, houve corte na empresa, e ele sempre reclamando, não, entendeu, meu salário não dá, entendeu, eu vejo aí promoveu não sei quem, promoveu não sei quem, e eu estou aqui ainda. Então, como é que a empresa vai ver você e vai te promover se você não mostra para que você veio? Verdade. Na obra de Deus não é diferente. Eu estou esperando, tá mesmo, com paciência, tá mesmo, para me mostrar que eu estou esperando com paciência no Senhor. Deus precisa realmente me ver, eu esforçando, me dedicando. Aleluia. Deus precisa olhar para os meus joelhos e ver marcas. Verdade, Jesus. Joelho de crente não pode ser igual ao joelho de genipapo. Conhece genipapo? Então, joelho de crente não pode ser igual ao joelho de genipapo. Tem que ser castorento. Jesus. Porque ele vive de joelho no chão. Então, quanto mais você ora, mais Deus está te olhando e fala assim: puxa vida, aquela minha serva, aquele meu servo, ele não se cansa. Aleluia. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que esperam com paciência no Senhor. Olha a Ana. A José estava falando assim: eu gosto de pregar com as mulheres da Bíblia. Entre uma delas que eu admiro muito é Ana. Ana, todos os dias ela ia no templo e ficava orando, ela ficava buscando a Deus, mas chegou um certo momento que nem voz mais ela tinha para orar, mas ela estava lá de joelhos, e segundo a Bíblia, ela só ficava mexendo nos lábios, tipo assim, ó. Não saía som. Tanto é que Eli todo dia via aquela mulher só mexendo nos lábios. Um dia ele chegou nela e falou assim: mulher, tu precisa largar de beber. Tu só vive embriagada. Para desse vinho. Afasta desse teu vinho. Ela falou assim: não, meu senhor, eu não estou embriagada, não. Eu estou esperando no Senhor. Aleluia. Eu estou falando com ele porque eu quero um filho. E se ele me dá um filho, eu vou entregar ele na casa do Senhor. Aleluia. A sua persistência foi tão grande que não teve como Deus não responder a oração daquela mulher. Ela esperou com paciência e confiou em Deus, até o dia que Deus deu Samuel para ela. Aleluia. Que foi um grande homem de Deus, foi um grande sacerdote, um profeta. Não é isso? E ela realmente entregou Samuel na casa de Deus. Um grande sacerdote. E vários outros exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que esperaram no Senhor, que confiaram em Deus. Então essa questão de eu esperar com paciência no Senhor não pode ser do meu jeito, né? Eu estava falando para os irmãos aqui daquela vigília que eu fui lá no meio do mato, lá que as pessoas, né? Irmãos, a gente fala assim, eu sempre digo assim: olha, Deus ele ouve você sentado, Deus ele ouve você de joelhos, Deus ouve você em pé andando, Deus ouve. Mas pessoas que têm possibilidade de dobrar os joelhos, pessoas que têm possibilidade de passar momentos com a cara no pó, aí sai da sua casa e vai no meio do mato para deitar lá e dar umas cochiladas, isso não é esperar com paciência no Senhor. Isso não, porque não é do nosso jeito, né? Salvo, fala assim, aqueles irmãos, no caso, que nem, né, a Manicinha e outros, e eu também estou chegando nessa fase, né, de quase não poder dobrar mais de joelhos. Deus ele recebe da mesma forma. Deus entende as nossas situações, se eu posso ou não, e ele recebe, mas a maior parte das pessoas querem fazer do jeito delas. Eu estou esperando com paciência, mas é do meu jeito. Do seu jeito não vai funcionar. Deus ele tem as suas determinações. Buscai a minha face incessantemente. Aleluia. Clamai a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Aleluia.
Então, se existe a lei de Deus, a regra de Deus, então eu vou fazer conforme Deus está me falando, porque eu sei que a vitória será certa. Observa no versículo 2 o que o salmista diz. Nessa esperança dele e nessa confiança, olha o que ele disse no versículo 2. Vou repetir para vocês, porque às vezes a gente não consegue se firmar, porque a gente quer fazer do jeito da gente. Mas quando nós fazemos do jeito de Deus, então o que acontece? Olha só, vamos lá. Tirou-me de um lado horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre onde? Sobre a rocha, e firmou os meus passos. Aleluia. Glória. Aí depois no versículo 3 ele vai dizer assim, que colocou um cântico novo na sua boca. Quando eu entender que Deus é a minha prioridade, que Ele é o meu benefício maior, que Ele é o meu Senhor, que eu dependo dEle, preciso dEle, e que eu não posso viver longe dEle, então eu vou começar a tomar novos rumos na minha vida. Aleluia. Eu vou começar a tomar novas direções na minha vida. E aí então eu vou começar a ser abençoado mais do que eu já sou. Porque tem crentes, tem pessoas, irmãos, que eles só é abençoado com as bênçãos naturais. O que é as bênçãos naturais? São aquelas bênçãos que todo mundo recebe de Deus, tanto o crente como o não crente, como aquele que serve a Deus, como o que não serve, como o ímpio, como também o malfeitor. O que é as bênçãos naturais? É sol, chuva, não é isso? É o frio, é o calor, e a saúde dele está se locomovendo para lá e para cá e fazendo o seu trabalho. Quando não, Deus resolve tirar, né? Então, mas ser abençoado espiritualmente, fortalecido, andar na palavra, ter vigor, não é isso? Né? Ter a sua vida espiritual com estima elevada. Aleluia. Aquela pessoa que para ele tudo está bem, aquela pessoa que ele agarra a obra de Deus e ele faz com todo prazer, com toda alegria, que ninguém tira o prazer dele de fazer. Aquela pessoa que é notada por Deus, como foi Jó, como foi Elias, como foi Enoque, né? De chamar a atenção de Deus, Deus olhar e falar assim: olha, né? A minha alma se alegra nessa pessoa. Aleluia. Porque, irmãos, se eu for fazer a obra de Deus só do meu jeito, como que eu vou chamar a atenção de Deus? Como que eu vou vencer os dias maus? Como que eu vou romper? Então, o salmista, ele passou por todo esse processo e ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Você sabe qual que é o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano é que ele nunca faz quando ele pode fazer, e ele nunca ama quando ele pode amar. Ele nunca declara quando ele pode declarar, e ele nunca fala o que ele sente quando ele pode falar. Mas ele fala tudo depois que já foi. Por exemplo, eu vivo ao lado da Josiane, mas eu nunca falo para ela que eu amo ela. Eu nunca faço declarações para ela. Estou dizendo um exemplo, assim, mas eu falo para ela que eu amo ela todo dia, né? A gente deita na cama, eu abraço ela e falo assim: olha, eu te amo, tá? Eu quero que ela durma ouvindo falar isso, que eu amo ela. Ela fala: tá bem, te amo, mas dorme, tá? Tá bom. Chega. Então, irmãos, as pessoas são desse jeito. Aí, nunca me declaro, nunca falo o que eu sinto. Mas aí, quando a pessoa morre, eu vou chorar. Quando a pessoa morre, aí eu vou lá no cemitério. Olha só, estava com vida, mas eu nunca fui visitá-lo. Eu nunca disse eu te amo. Mas quando morre, aí vai lá levar vela, aí vai lá levar flores.
Você já pensou se a pessoa recebesse flores quando estava com vida, não é isso? Mas quando leva flores para você lá no cemitério, você não tem mais o poder de, sabe, agradecer, de olhar para aquelas flores, né? E de ver aquelas lágrimas. Para quê? Né? Então, a gente como ser humano, a gente tem essa mania de querer fazer as coisas depois que já foi. Então, hoje, eu estou com a minha força de fazer a obra de Deus, mas eu tenho que fazer enquanto eu posso. Eu tenho que trabalhar para Deus enquanto eu posso, porque vai chegar um momento em que as pessoas vai fazer isso. Quer ver só? Vem aqui, Luciano. Vai chegar um momento na sua vida, aí você vai falar assim, quando eu podia, entendeu? Só aqui. Vai chegar um momento, irmãos, que eu vou estar assim, ó. Uma perna na cintura. Aí pega aqui, José. Eu vou estar assim. Aí. Você quer tomar banho? Quer papar? Mas eu não consigo nem falar mais. E aí lá no subconsciente dele, ele vai dizer assim, aí vai ver chorando, mas você está chorando por quê? Mas não sabe dar com a senhora, quanto tempo eu tive para fazer a obra de Deus e eu não fiz. Aleluia. Quem sabe lá no subconsciente, você vai lembrar daquele louvor. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que Ele possa preservar. Aleluia. Esse é o culto que você se alimenta, que você aprende, que você vai para casa, que você olha, quando eu tinha eu vou consertar. Esse é o culto que você fala assim, olha, acertei, vou continuar fazendo melhor do que eu já estava fazendo. Esse é o culto de eu me conscientizar, de eu me preparar, de eu olhar para dentro de mim mesmo, fazer um check-up, ver quantos acertos eu estou tendo e quantos erros eu estou cometendo. É um culto de raciocínio. Então, por isso que muita gente não gosta de culto de ensino, porque mexe na onde dói. E aonde dói a gente não quer que mexa. Lembra? Aquele hino do Lázaro, no Regis Danese, eu assim, eu ficava muito indignado quando via as pessoas cantando, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Irmãos, presta atenção, olha o que você está falando para Deus. Entra na minha casa, quer dizer dentro, né? A casa sou eu. Mexe na estrutura, aí Deus ele vai mexer mesmo, porque tem muita coisa errada que você faz. Você não serve ele direito, você não louva ele direito, você não pensa nele direito, você não confia nele direito, você não tem fé nele, não acredita nele direito, você não faz a obra, ele vai mexer na estrutura. Ele vai fazer essa base aí, está podre, eu vou tirar, vou colocar uma outra. E quando ele coloca outra, ele coloca outra assim, oração, fé, constância, firmeza, confiança, crença. Aleluia. É luta. E aí você não vai querer aí não. Vai tirar a preguicite, a dormicite, os desejos de participar de banquetes. Verdade. Tem irmãos que, assim, olha, quando se fala de culto, ele sente, assim, uma necessidade tão grande de ir, mas quando ele é convidado assim, olha, é churrasco na casa do João, ô João, pode contar comigo, o que você quer que eu leve? Vou levar 2 litros de coca, vou levar, um pacote de linguiça, conta comigo, e ele deixa de vir no culto para ir no churrasco do João. Meu Deus. Tem uma festa de aniversário, ele deixa de ir na festa de aniversário, ele deixa de ir no culto para ir na festa de aniversário, porque a prioridade dele não é Deus. A confiança dele realmente não é em Deus. E quando nós deixamos de fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita, a nossa vida é de oscilação. Lá no hospital tem uns... Meu filho, joga esse copo no lixo, por favor. Tem uns aparelhos que quando a pessoa está conectada com ele, fica e fica oscilando.
Esses dias eu entrei na UTI, mano, engraçado. Eu não sei se foi a pessoa que faleceu. Eu sei que 2 dias depois houve um óbito, né? Eu ficava olhando, tinha uma mulher que os batimentos cardíacos dela estavam 70. Enquanto os outros estavam 130, 125, o dela 70 caía para 69, 65. Falei, Deus, essa mulher está quase morta. Está oscilando muito, mas muito para baixo. Dali 2 dias, não sei se foi ela, né? Então, tem a maior parte das pessoas hoje, nossa igreja aqui é uma igreja pequena, certo? Mas nas igrejas grandes, de grandes proporções, o que tem de crente com oscilação, ele fica camuflado no meio dos outros lá, e as pessoas pouco percebem, né? Tem muitos até que ele dá um comeback nele mesmo, no dia da ceia, ele pega o pão, faz coloca na boca, segura aqui e joga fora, e o cálice, como hoje é tudo lacrado, ele põe no bolso e leva para casa. Ele nem toma, porque ele nem se acha digno de tomar. E ele vai lá e ele fica lá no meio, camuflado, só no Zap, no Facebook, no Instagram, mas Deus na vida dele que é bom, nada. Irmãos, eu já cansei muito, a gente está no público, você senta lá, você vê só o rosto da pessoa brilhando. Aí você calcula assim, olha, se não for pelo Espírito Santo, ou é o Instagram, ou é o Facebook, né? Ou é o Zap, daí fica daqueles flashes assim, né? Entendeu? Então, as pessoas, elas não conseguem dar 100% da sua vida para Jesus. Mas como que eu vou agradar a Deus, se eu não consigo dedicar um pouco do meu tempo para Deus? E quando eu não estou num culto como esse, como vocês agora estão focados, estão prestando atenção na palavra de Deus, não é isso? Quando eu não estou focado, o maior tempo da minha vida, eu estou lá no meu celular, e esses dias eu estava falando de uma pessoa lá, mas morria de rir. Nossa, fiquei parado assim na frente dela, e ela, tu está ficando doida? Não, olha essa pessoa aqui, esse vídeo. E eu olhei, irmãos, eu sou difícil achar graça em vídeo assim, difícil mesmo. Eu e José nós temos esse defeito. Se a gente for em Ciro, a gente não acha graça. Se a gente vai, você sabe isso, então as pessoas racham por revisada, eu acho que não tem problema, porque a gente não consegue achar graça, entendeu? Então ela mostrou, nossa, legal. Então as pessoas, eles perdem o tempo, a maior parte do tempo, eles ficam ali, acham graça, mas aí, de repente surge lá uma mensagem, né? E Deus, quando já passa, não quer nem saber, porque nós não temos essa paciência de ouvir a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus eu ouço na igreja. Sabe quando chega na igreja também ele não tem paciência de ouvir? Não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando aceitei Jesus, eu não sei aonde anda esse caderno, mas hoje eu tenho uns caderneiros, a Josiana andou jogando umas coisas minhas fora, que estava com medo de barata, cocô de barata, mas todo culto de ensino, estava eu com uma caneta Bic e o meu caderninho. Eu anotava tudo que se falava, grifava. Não era uma caneta só não, era uma azul e uma vermelha. As que eu achava assim, bem interessante, que eu precisava vivenciar aquilo, eu escrevia em vermelho. Todo o ensino eu marcava a data e escrevia tudo que eu estava aprendendo, porque eu julgava ser interessante. E muitas daquelas palavras que foram ditas, era como se tivesse, sabe, o pastor estivesse me atacando, porque eram as coisas que eu fazia. E quando você faz coisas, a sensação é que está te atacando, mas não é, meu irmão. Se eu não tenho ferida nenhuma, se eu não tenho ruptura, sabe o que eu vou dizer? Eita Deus, fala mesmo. Aleluia. Mas se eu tenho, olha só para mim aqui, não repara a minha beleza, só repara na cara que eu vou fazer.
E se olha pro culto, olha assim. Né? Tipo assim, né? Você está me dando pedrada. Vou procurar outra igreja. É isso. Mas aqueles que ainda têm dentro dele o Espírito Santo de Deus, ele vai olhar assim. Eita Deus, o Senhor está me pegando direitinho. Aleluia, Jesus. Vou procurar melhorar nesse quesito aí. Louvado seja Deus, que Deus está me corrigindo. Porque Deus, Ele corrige e castiga todo aquele que ama. Aleluia. Olha só, irmãos, só para finalizar, quer ver que coisa linda? Olha só, o versículo de número 10, depois ele dizer isso tudo, aqui no capítulo 4 do Salmo 40, olha só que coisa linda que ele diz. Vou ler o versículo 9 também. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi da tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aleluia, Jesus. O que é isso? Prazer. O que é isso? Satisfação. Né? Então, porque Deus, Ele é muito misericordioso. E Ele está sempre pronto para perdoar, para abençoar, para te fortalecer quando você demonstra que você quer realmente ser abençoado. E aí, o versículo 11, ele finaliza assim, olha: não te detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Aleluia. Aí encerra. Então, se eu quero verdade para a minha vida, eu vou procurar fazer aquilo que Deus está me propondo. Esse culto aqui é um culto, é como se fosse, sabe quando você está fazendo faculdade e você está estudando, e aí tem o dia da prova? É isso? Aí você faz aquela prova, naquela prova é que você vai ver se você está se saindo bem ou não. Imagine como se que fosse uma prova, não é isso? Então, quando eu anotava no meu caderno, eu anotava assim, olha, isso aqui foi bom para mim, eu estava cometendo esse erro. Por isso, irmão, que eu louvo a Deus, por isso, eu acredito que eu nunca fui um crente ruim. Porque eu sempre tive prazer na lei do Senhor, em poder aprender. Eu nunca tomei a palavra de Deus como um ataque para mim, mas eu sempre pegava a palavra de Deus como se fosse um renovo, um alerta para a minha vida espiritual. Aleluia, Jesus. Então, esperar com paciência no Senhor não é do meu jeito, mas é do jeito dele. É isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Senhor.